Eu fui para a Síria com visto de imprensa, né? O visto de imprensa é um documento que autoriza o jornalista a trabalhar no país, né? Então eu fiz questão de fazer tudo certo, até para não ter nada contra mim, né? Eu peguei o visto aqui em São Paulo, no consulado da Síria, que fica na Paulista. E fui para lá. O próprio governo me orientou a ir para Beirute, no Líbano, né? E de Beirute ir para a Síria, né? Por terra. Porque com a guerra o aeroporto estava fechado em Damasco, né? Na capital da Síria. Então o governo me orientou a ir para Beirute. E eu fiz isso. Só que no meu no visto de imprensa, né? No meu visto, aqui no consulado, eles colocaram uma observação por escrito, né? Em português e em árabe, dizendo que eu deveria me apresentar ao Ministério da Informação assim que chegasse a Damasco. Eu sabia que isso era uma estratégia do governo para colocar um oficial na minha cola, um oficial do governo na minha cola, e me impedir de mostrar a guerra de verdade, né? Porque eles faziam inclusive isso, até hoje fazem, com jornalistas que vão para lá. É tipo na Coreia do Norte, né? Eles mantêm um cara em Damasco, num hotel, e aí uma pessoa do governo vai buscar o cara no hotel, o jornalista, põe uma van, passeia um pouco por Damasco, mostra, para dizer que a guerra não é assim tão grave, ou que não tem guerra, e acabou. Só que assim, eu saí de São Paulo para ir para Homs. Meu foco era ir para Homs, porque eu sabia que lá era onde a guerra estava acontecendo de verdade. E aí eu não fui no ministério, né? Eu cheguei em Beirute. Primeiro eu tentei entrar por outra fronteira que vai direto para Homs. Fui bloqueado, não me deixaram. Voltei para Beirute. E aí peguei uma van para Damasco. Só que eu sabia que se eu fosse no ministério, né, iam me impedir de ir para Homs, né? Então por isso não foi ao ministério. Aí no dia seguinte, dormi uma noite em Damasco. Tu tentou ir de ônibus, né? Aí quando tu parava na fronteira, o pessoal te falava para não ir para Homs, né? O pessoal... Não, todo mundo aqui, cara, eu fiz 2 amigos, um casal de irmãos em Beirute. Eles diziam, não vai para Homs, é muito perigoso. Eu dizia, eu sei que é perigoso, assim. Todo mundo que eu conversava, que eu dizia que era jornalista, estava indo para Homs, diziam, cara, não vai, é perigoso, pode morrer lá. Eu dizia, não, eu sei que é perigoso, enfim. Na fronteira do Líbano, os pessoal do Líbano, né? Sim, falou para ti, cara, tem certeza que tu quer ir para Homs? Era tentando isso. Eu dizia, cara, eu saí de São Paulo, saí do Brasil para cá, não vou desistir agora, entendeu? E aí quando eu cheguei em Damasco, eu não fui ao ministério, passei uma noite lá em Damasco, e foi interessante passar essa noite em Damasco, porque eu vi que realmente não fazia o menor sentido ficar em Damasco, entendeu? Não tem guerra em Damasco. Eu passei, cara, um dia antes de chegar em Homs e ver esse inferno todo, eu passei a noite em Damasco. Eu andei nas ruas de Damasco, sozinho. Tinha cinema aberto, supermercado. No dia seguinte, eu vi shopping aberto. Eu jantei em restaurante de Damasco. Nessa noite, antes de ir para Homs, eu comi na rua lá, eu sempre esqueço o nome, aquela carne que eles põem e fica rodando no espeto na rua. Ah, eu lembro que estava escrito o cara corta na hora e fala, nossa, isso estava gostoso pra caramba, enfim. Só teve uma rua, né, que tu entrou, que estava escura. Que era uma rua que tinha prédios públicos. E aí a rua, por ter prédios públicos, pode ser alvo das forças rebeldes. Aí essas ruas estavam bloqueadas e com soldados armados. Mas o resto da cidade, cara, tudo tranquilo. Mas nessa rua é interessante que tu entra lá e com a câmera e tu tenta tirar umas fotos e fazer uns vídeos, né? Eu fui até fazer foto para ver o que acontecia, né? Quando eu peguei a foto, né? Aí o cara chegou perto de mim falando árabe, um soldado armado. Aí eu falei para ele que não falava árabe. E aí ele falou que não podia fazer foto. Aí eu liguei a câmera no modo vídeo. Isso. E fiquei com a câmera na mão, aí filmando, sem eles verem, né? E fiz um vídeo dessa rua lá. E aí não fui no ministério, dormi a noite no hotel em Damasco. No dia seguinte, peguei um ônibus na rodoviária normal e fui para Homs. E aí quando cheguei lá, cara, enfim, o mundo se acabando, tiro, bomba, a cidade já não estava assim como a gente viu aqui nessas fotos, mas já estava com asfalto, grande parte detonado, várias casas e prédios e lojas com marca de tiro, explosão. Mas na rodoviária estava tudo bem ainda, meio que estava tudo meio vazio, assim, não tinha nada acontecendo, né? Que é um péssimo sinal, né? Porque era um sábado
E o normal é que aquela rodoviária estivesse cheia, né? Cidade grande e estava quase vazia. Só tinha uns taxistas, né? Tinha poucos taxistas, exatamente. Que aí tem a história que tu tem que convencer um deles a te levar pra cidade mesmo, centro, né? Aí, no caminho para lá, a gente vendo barreiras militares, né? Várias barreiras paravam e aí pediam passaporte, eu mostrava. Quando os caras viam que eu era jornalista, que estava com visto, tudo legalizado, liberavam. Até que numa barreira militar não liberaram, pegaram passaporte, me colocaram, eu estava num táxi, né? Me levaram até um ponto, me tiraram do carro, o carro foi embora, eu fiquei no chão, cercado por militares sírios, os caras apontando arma na minha cabeça, gritando comigo em árabe. Foi bem punk, cara. Antes de entrar tu tinha que ir até o hospital, né? Eu ia encontrar com o meu contato no hospital, Isso, tu encontrou tua fonte lá, teu contato no hospital. No meio desse caminho, tu parou numa das barreiras e eles te tiraram do táxi. Exatamente. Enfiaram a arma na tua cara e tu ficou sentado um tempão ali, né? Até chegar um outro cara de jaqueta da Adidas. Pois é, e aí eu tava lá no chão, né? Os caras... Rolou uma coisa muito louca nesse momento, porque ficavam 7, 8 caras apontando armas na minha cabeça e gritando comigo em árabe, né? E, cara, assim, eu achando que ia ser executado, né? E aí os caras faziam isso, paravam, aí saíam, ficavam só 3 ou 4 de olho em mim, aí daqui a pouco voltavam os outros e continuava aquela coisa, não, aquela tortura psicológica de novo, né? Os caras apontavam a arma na minha cabeça. Cara, é um negócio tão pesado pra sua cabeça que tinha hora que eu quase pedia pro cara atirar, sabe? Pra acabar com aquele negócio logo. E aí teve uma hora que um deles falou assim pra mim: Brasília. Aí eu falei: isso, sou brasileiro. Aí o cara falou: futebol. Aí eu falei: gosto de futebol. Aí eles riam e aí um deles falou assim pra mim: Real Madrid ou Barcelona? Eu falei: Barcelona. E aí os caras riam, meio que provocando um ao outro, tipo, ó, ele gosta do meu time. Sim. Aí o outro cara falou assim: Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí eu falei: Messi. E aí eles continuavam sorrindo. E aí um outro cara falou assim: Maradona ou Billy? Eu falei: Billy? O cara: Billy, the black guy. Eu falei: não, the black guy é Pelé. O nome do cara é Pelé. E aí eles riam, né? Agora, o curioso é que essa conversa de futebol tão amena rolou com os caras apontando arma pra mim, entendeu? Sim. Ninguém parou de colocar arma na minha cabeça pra falar de futebol, não. Era conversando com os fuzis da minha cabeça, assim. Mas é engraçado que por trás daquilo tem um ser humano ali que quer interagir, sempre tem, e ser da paz, sempre né? tem, cara, sempre tem. Ninguém é só perverso, entendeu? Sempre tem um ponto ali de mandar. Até porque, cara, e lá na Síria eu vi claramente isso, não tem só vilão nem inocente na história. Os dois lados têm os erros, entendeu? Tanto o governo quanto os rebeldes, né? Os dois lados têm seus erros e seus acertos. E foi isso que me levou a querer ir para a Síria. Eu sempre falei que eu queria mostrar o lado humano da guerra. Porque, para vergonha da imprensa brasileira, até hoje eu sou o único jornalista do Brasil de um veículo grande que foi para a Síria cobrir a guerra, né? Isso é ridículo, cara. A gente tem imprensa grande, forte, e as pessoas não vão, cara, cobrir a guerra de verdade. Teve jornalistas que foram do Brasil ficar em Damasco. Não era, assim. Você ficar em Damasco é como, imagina que está rolando uma guerra em Campinas. Imagina que o Brasil entra em guerra, Campinas é o foco. Tá lá, o governo federal, o exército bombardeando Campinas. Aí o cara sai de Nova York para cobrir a guerra e fica aqui em São Paulo. Não cobriu a guerra, né? Sim. É isso.